Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. Fundador de congregações. Necessidade de colaboradores. Tentativas. Aí pelo ano de 1854, no tempo em que Dom Bosco tudo fazia para conseguir colaboradores impregnados de seu mesmo espírito, um amigo lhe perguntou: "Por que desejas tantas batinas? Afinal, 3 oratórios na cidade não são uma coisa de outro mundo. Para eles basta uma dúzia de clérigos. A necessidade que tenho desses colaboradores o senhor não vê, mas eu vejo. Não se preocupe. Mas para que vão servir todos esses clérigos? O senhor verá. Deixe estar. Basta ter um pouco de paciência." Seus cálculos eram justos e sua resposta acertada, porque sabia por mensagem celeste qual futuro aqui estava chamada a sua obra. Aliás, dentro de poucos anos, os acontecimentos irão realizar suas previsões. Em 1863, abrirá em Mirabello o primeiro colégio de Turim, depois um segundo em Lanzo, e em 1865, um terceiro em Cherasco. Em 1869, o qual se transferirá mais tarde para Varazze. E uma vez começadas, as fundações não hão de parar mais. Como veremos, dentro de 25 anos, atravessarão espaços prodigiosos e superarão todos os obstáculos. Era, portanto, necessário, e com a maior urgência possível, que se pensasse nesse período de expansão e se preparassem úteis auxiliares. Desde 1842, desde o pensionato eclesiástico, Dom Bosco tinha pensado nisso. Entre os seus alunos tinha escolhido alguns aos quais ensinara pacientemente os primeiros rudimentos de latim. A esperança era pouca, a vocação dos meninos não muito clara. Mas tentar não faz mal. O resultado foi um desastre. Esses primeiros alunos o abandonaram, um depois do outro, e foi preciso recomeçar do princípio. Mas outras 2 vezes Dom Bosco tentou a experiência com o mesmo resultado infrutífero. Voltou-se então para aqueles bons sacerdotes do clero de Turim, que já lhe prestavam tão generosa colaboração, e tentou fundar com eles um embrião de comunidade, mas não conseguiu. Aquela vida comum, com sua frugalidade, com a sua penúria e sua limitação de liberdade, assustou-os. Voltou então à primeira ideia e procurou entre os alunos do seu oratório algum possível candidato ao sacerdócio. Em julho de 1849, tinha escolhido 4. Eram aprendizes, dos quais o mais instruído concluíra o curso primário, e os outros 3 sabiam ler e escrever o próprio nome. "Vocês gostariam de ser meus ajudantes no oratório? Em que poderíamos ajudá-lo?" "Ora, a levar avante o oratório. Eu lhes farei completar o curso primário, depois lhe ensinarei latim. E se Deus o permitir, talvez um dia vocês poderão ser padres também. Gostariam?" "Se gostaríamos." E desde aquele dia os 4 deixaram o ofício e se fizeram alunos de Dom Bosco. A história lhes conservou o nome: Gastini, Buzzetti, Belia, Revilio. Puseram-se ao trabalho com ardor nunca visto e nem nas férias descansaram. Foi um trabalho de 18 meses contínuos para aperfeiçoar aqueles espíritos não muito dóceis. Um sacerdote amigo o ajudava, mas a maior parte das aulas era ele próprio quem dava, e de um modo eminentemente prático.
Um de seus biógrafos, falando desses cursos intensivos, usa uma expressão que revela em Dom Bosco uma intuição pedagógica que precede de 60 anos os métodos atuais. Na aula nunca se abria a gramática senão para resolver alguma dúvida que surgia quanto ao texto latino. Com tal método, Dom Bosco, dentro de 1 ano e meio, levou seus alunos à retórica e no dia 2 de fevereiro de 1851, com a aprovação escrita de seu arcebispo, então exilado em Lyon, deu-lhes o hábito clerical. Mas, infelizmente, esta 4ª tentativa ia ter o mesmo resultado das demais. Depois de completar os cursos de filosofia na Universidade de Turim, esses primeiros 4 ajudantes de Dom Bosco o abandonaram. 2 deixaram a batina pouco mais tarde e 2 outros entraram no seminário de suas dioceses. Primeiro encontro com Miguel Rua. Um grupo que persevera. Dom Bosco não desanimou. Pela 5ª vez tentou a mesma coisa e finalmente triunfou. Muitas vezes, passando pelo grande mercado de Porta Palazzo, encontrava-se com um rapazinho de 10 anos que se dirigia para o colégio dos irmãos das escolas cristãs, que ficava ali perto. Uma vez o menino lhe pediu um santinho, e Dom Bosco, em vez de lhe o dar, estendeu a mão esquerda bem aberta e com a direita fez o gesto de cortá-la pelo meio, dizendo: "Toma, Miguelzinho." E o menino se afastou perguntando a si mesmo: "Que será que ele quer dizer com isso?" 5 anos mais tarde, no dia em que Miguelzinho recebia em Beck o hábito talar na presença de Dom Bosco, estava decifrado o enigma. "Caro Miguelzinho, daqui por diante trabalharemos juntos, metade para cada um." E Miguel Rua, era o seu nome, não teve mais dúvidas. A ele se uniram outros meninos, Calheiro, Francésia, Turchi, alunos do oratório ou camponesinhos do interior. Com essa turma pôde iniciar o curso de latim. Dom Bosco, que já tinha demasiadas ocupações, vigiava somente o andamento dos estudos. Quem lhes dava a aula eram o professor Bonzanino e o padre Pico, esses 2 ótimos amigos de Dom Bosco, que, como já vimos, tinham posto à sua disposição as suas escolas. Primeira Conferência Espiritual de Dom Bosco a seus jovens colaboradores. Uma data importante. 5 de junho de 1852. Era um sábado. Pela primeira vez, depois das orações da noite, Dom Bosco reuniu em sua antecâmara os seus discípulos. Parecia uma simples conferência espiritual, mas na realidade era um marco que ele estava plantando. Quantos outros deveria plantar antes de chegar ao fim da estrada, que ia ser longa, muito longa, interrompida por um sem número de obstáculos? Mas ninguém nem coisa nenhuma iriam fazê-lo parar no caminho, porque sabia que se deveria tornar pater montarum gentium, pai de uma numerosa família, e iria penetrar em todo o mundo. Era já um enorme merecimento a simples tentativa da empresa, pois nunca e em nenhuma época se tinha visto tanto descrédito contra o hábito e a vida religiosa no Piemonte. Já dissemos como a imprensa oficiosa, precursora de uma legislação agnóstica, desencadeava lufadas de um vento anticlerical. Estavam se preparando leis que iriam causar um mal imenso à ideia cristã. A batina era olhada com antipatia, mas principalmente o hábito dos frades. Um preconceito popular que se procurava manter cuidadosamente dava um sentido odioso às palavras noviciado, profissão religiosa, votos, congregação. Pouco se fazia para encaminhar moços ao sacerdócio e menos ainda para encaminhá-los aos claustros. Ao redor de Dom Bosco não havia, portanto, senão ruína, mas dentro de sua casa, na penumbra, ia germinar uma nova vida. Prudência de Dom Bosco a respeito da vida religiosa. Foi com extrema prudência que Dom Bosco deixou cair na alma de seus filhos as primeiras sementes da messe futura. Uma palavra imprudente, uma alusão demasiada clara,
A revelação completa de seus planos logo no princípio teria bastado para afastar aquelas vontades tão decididas. Começou, portanto, pedindo só isto, que fossem seus ajudantes, nada mais. Suas humildes conferências de domingo tratavam, é verdade, das virtudes cristãs e religiosas. Mas quando Dom Bosco expunha a beleza delas para infundir o desejo de praticá-las, parecia não pretender outra coisa senão formar em seu derredor, por meio de sua ação benéfica, auxiliares dedicados. Era um método idêntico ao que empregara Jesus nas suas relações com os apóstolos. Método de revelação progressiva que manifesta o fundo do pensamento aos poucos, isto é, à medida que as almas estão preparadas para recebê-lo e as mentes já são capazes de compreendê-lo. Durante muitos anos, enquanto as circunstâncias o permitiram, domingo à noite, depois das orações, o santo continuou esse trabalho de formação lenta. Seus primeiros discípulos iam se tornando grandes. Rua recebera o hábito talar no dia 3 de outubro juntamente com Roquette. Logo se lhe seguiram outros: Calheiro, Francésia, Bonetti. Era um pequeno estado-maior que se ia formando ao redor do chefe e parecia prometer perseverar. De um mês para o outro o núcleo aumentava. E de semana em semana a ideia do santo ia tomando forma e se ia definindo cada vez melhor e ia formando aqueles corações segundo o ideal desejado. Por que o nome de Salesianos? No ano de 1854, precisamente no dia 26 de janeiro, durante a novena da festa de São Francisco de Sales, esses jovens recrutas tomam um nome. Vão chamar-se daí por diante Salesianos. Aqui vai o registro do batismo, tal qual se encontra na caderneta do Padre Rua. Na noite de 26 de janeiro de 1854, reunimo-nos no quarto de Dom Bosco. Estavam presentes, além de Dom Bosco, Calheiro, Roquette, Artílio e Rua. Foi-nos proposto que começássemos com o auxílio de Deus um período de exercício prático de caridade para com o próximo. No fim desse período poderíamos ligar-nos com uma promessa, e mais tarde essa promessa se poderia transformar em voto. A partir dessa noite, deu-se o nome de Salesianos a todos os que adotaram esse gênero de apostolado. Salesianos, discípulos de São Francisco de Sales. Assim queria Dom Bosco que se chamassem. E por quê? Por muitos motivos. Antes de tudo, vinha de muito longe a intenção de colocar todos os seus trabalhos apostólicos sob a proteção do suave bispo de Genebra. Quando apenas esboçava seu primeiro oratório nos pátios do pensionato eclesiástico, já sonhava, de acordo com seus amigos Cafasso e Borel, em dar-lhe como protetor São Francisco de Sales. Desse seu culto ao futuro doutor da Igreja, compartilhava sua benfeitora, a Marquesa de Barolo, a qual, ou instigada por ele, ou ao menos encorajada pelo seu zelo, estava pensando havia muito tempo em fundar uma sociedade de sacerdotes sob o patrocínio de São Francisco de Sales. Por isso, ao pé da escada da casa em que habitavam os 3 capelões de seu orfanato feminino, Padre Borel, Padre Pacchiotti e Dom Bosco, tinha feito pintar o medalhão do Santo Bispo. O tempo não poupou essa pintura, mas ainda se percebem alguns vestígios. Além disso, os tempos eram péssimos para o pensamento católico. 3 grandes heresias redobravam seu ardor para atrair as almas: o liberalismo, o protestantismo e o jansenismo. Este veneno que jamais se conseguira extirpar de uma vez das profundezas da alma cristã. São Francisco de Sales, o homem de todas as controvérsias doutrinais, o modelo do polemista cortês e bem preparado, o primeiro a lançar opúsculos entre o povo, o apóstolo da palavra incansável. Parecia a Dom Bosco mais indicado para inspirar a sua congregação, pois o fim que desde aquele tempo lhe apontava era o da ação em defesa da verdade católica, com a palavra e com a pena, com os sermões, as conferências, a imprensa.
Finalmente, ao dar a seus filhos o nome do bispo de Genebra, o mais amável dos homens de seu século, queria que esse espírito de doçura, de paciência e de caridade confiante lhe inspirasse as obras e os métodos. Atrair as almas com a bondade, o sacrifício, a compenetração dos corações, a efusão da alegria cristã, para podê-las levar a Deus com toda a naturalidade num segundo momento. Eis o grande meio de conversão de que se serviu o apóstolo do Chablais. São João Bosco, lendo-lhe as obras e a vida, roubara-lhe o segredo, e assim achou que não podia fazer coisa melhor do que colocar diante de seus filhos, como padroeiro, guia e modelo, o santo cujo nome iam adotar. Pois desejava que todo o êxito do trabalho educativo dos salesianos fosse devido a essa bondade conquistadora. Noviciado disfarçado. Profissão de Miguel Rua. Ia começar, em caráter privado, para os recrutas recém-batizados com o nome de salesianos, a prova do noviciado. As palavras noviço ou noviciado, porém, não se pronunciavam, porque ainda havia muita prevenção contra elas. Um ano mais tarde, ao encerrar-se o dia da festa da Anunciação, 25 de março de 1855, no quarto do santo, o clérigo Rua, que estava cursando o segundo ano de filosofia, pronunciava seus primeiros votos anuais nas mãos de Dom Bosco. Foi uma cerimônia silenciosa. Um sacerdote de pé diante do crucifixo, ouvindo o clérigo que de joelhos pronunciava uma fórmula. Testemunhas não havia, nem sequer para a ocasião a mais humilde sobrepeliz da mais modesta função. Nada. E, contudo, dentro daquelas quatro paredes estava nascendo algo de muito grande. Era toda uma congregação religiosa que começava a desdobrar as asas. É a origem humilde e obscura das obras em que Deus põe suas melhores benevolências. O jovem clérigo Rua, que naquela hora, ao pronunciar seu tríplice voto, não pensava senão em dedicar-se a Dom Bosco como seu ajudante em todos os momentos, não suspeitava sequer de longe o grande papel que ia exercer ao lado do santo. Dom Bosco tinha visto claro. Esse clérigozinho de 16 anos era chamado pelo céu para compartilhar com ele todos os cuidados da obra, da congregação, do futuro. Trabalharemos juntos, Miguelzinho, metade para cada um, lhe havia dito. E de fato ia ser assim. Para vencer os 1000 obstáculos que iriam levantar diante de sua ação, para aliviar-lhe em parte os ombros do peso das responsabilidades sempre maiores, para substituí-lo em caso de ausência ou de enfermidade, mandava-lhe a Santíssima Virgem, pastora de seu rebanho, esse auxiliar precioso. Não é exagero afirmar que sem Miguel Rua, Dom Bosco não teria podido realizar todos os seus planos. Ele encarnou de tal maneira o pensamento do fundador, reproduziu tão fielmente o seu espírito, que um dia Dom Bosco teceu este elogio de seu primeiro discípulo. Se Deus me dissesse, chegou tua última hora, escolhe um sucessor que não permita que tua obra pereça e pede-me para ele todos os dons e todas as graças que achas necessário. Eu ficaria bem embaraçado, pois não saberia que coisa pedir a Deus que já não exista no Padre Rua. Outros imitam a Miguel Rua. Prudência de Dom Bosco. Depois do clérigo Rua, dentro de intervalos mais ou menos longos, outros depuseram também suas promessas nas mãos de Dom Bosco. Hoje Calheiro, amanhã Albera, depois Bonete. Um depois do outro iam ligando-se com esses votos. Chegará o dia em que todos reunidos oficialmente oferecerão ao pai a homenagem de sua juventude por meio de votos públicos, pronunciados na presença de testemunhas, com certo aparato, mas atualmente é ainda unidade por unidade que se vai reforçando o núcleo dos auxiliares de Dom Bosco. A natureza não caminha aos saltos, mas sim por meio de uma transição insensível. Como diz o velho adágio latino, natura non facet saltus. Dom Bosco imitava a natureza.
Por etapas sucessivas, em preparações lentas, com passo medido e constante, o fundador ia avançando até a meta pré-estabelecida. As demoras não o inquietavam. Era preciso evitar a precipitação e, principalmente, era necessário tomar os homens como eram, sem desanimar. Mais tarde, em 1875, quando logo após a aprovação definitiva de Roma, ele perceber que a congregação salesiana está estabelecida de uma vez, então relembrará os anos heróicos, sem dúvida, mas um pouco perturbados que atravessou. Recordará a miséria dos inícios, a pobreza dos elementos com que trabalhava, os múltiplos defeitos desses primeiros colaboradores que escolhera, e dará graças ao céu por ter tido paciência, por não ter querido reformar tudo de uma vez, por ter tratado a humanidade humanamente. Eis aqui uma confidência simples e sugestiva que caiu dos lábios do patriarca já sexagenário. Há ainda entre vós quem se recorda dos primeiros tempos do oratório? Quantas coisas devagarzinho, insensivelmente se foram consolidando, foram melhorando. Dom Bosco então estava sozinho, ou quase sozinho. Tinha que fazer tudo. Ensinar de dia, ensinar de noite, escrever livros, pregar, assistir, procurar meios para se viver. Estávamos longe de poder dizer que era o ideal. Havia desordens e desavenças de clérigos que não combinavam sobre o modo de fazer o bem. Disputas literárias ou teológicas que passavam além de simples discussões. Bagunça no salão de estudo quando os alunos não estavam. Muitos pela manhã eram capazes de não levantar-se da cama. Outros não desciam para a aula e nem sequer avisavam o superior. Rezava-se junto com os alunos, mas não se fazia leitura espiritual. Eu bem notava todas essas desordens. De vez em quando avisava a um ou outro, mas no mais das vezes deixava que as coisas seguissem seu caminho, já que não havia ofensa a Deus. Se eu tivesse querido extirpar de uma vez todos aqueles defeitos, teria sido necessário despedir todos os alunos e fechar a casa, porque jamais aqueles clérigos se teriam adaptado a esse teor de vida, além de que soprava na atmosfera um vendaval de independência que tornava bem difícil dar ordens. Já nem digo nada dos múltiplos atrativos que podiam afastar de mim mais de um deles e orientá-los para o clero secular, ou das imperiosas insistências das famílias que prefeririam ver essas vocações colocadas na diocese. Que prudência que era preciso usar! Eu procurava que nada lhes faltasse, pois eram dotados de tantas boas qualidades. Eram levianos, mas tão trabalhadores, de tão bom coração, de moralidade tão sólida. Eu pensava assim: depois de se apagar esse fogo de juventude, serão auxiliares preciosos. E não me enganei, porquanto os melhores salesianos de hoje são provenientes dessas primeiras turmas. Mas se eu lhes tivesse querido impor qualquer restrição, ter-me-iam abandonado naqueles tempos. Se eu tivesse pretendido a perfeição, não teria conseguido nada, ou teria contado apenas uns 50 ou 100 alunos. Primeiro esboço das regras. As restrições postas à atividade em efervescência dos primeiros filhos eram as regras da nova congregação. Vínculos que, juntamente com os santos votos, iriam unir fortemente essa milícia a seu chefe. Havia muito tempo que Dom Bosco estava pensando em organizá-las. Finalmente, em 1855, traçou um primeiro esboço. Para compilá-las, serviu-se de 3 fontes. Em primeiro lugar, teve sob os olhos as constituições das várias ordens religiosas. Jesuítas, rosminianos, oblatos de Nossa Senhora, redentoristas. Além disso, pediu conselhos a várias pessoas competentes, mas especialmente serviu-se do tesouro de sua memória. As regras, como dirá ele mais tarde a Pio IX, não são mais que a transição fiel de 20 anos de prática, são simplesmente a vida codificada. O autor delas não partiu de um a priori, viveu a realidade dos fatos e depois condensou em artigos tudo o que a sábia seleção da experiência tinha provado. Em 1857 estavam prontas.
Vozes que o encorajam. Tudo estava, portanto, quase maduro para o gesto audaz fundar oficialmente, no momento menos indicado, uma congregação. Esse tinha sido o sonho de toda a sua vida, e mais de uma voz autorizada lhe dizia que devia realizá-lo. Assim, por exemplo, o padre Cafasso, seu confessor, lhe dizia: funde uma congregação, caro Dom Bosco, se quiser que sua obra se estabeleça de maneira definitiva. Seu arcebispo, Monsenhor Franzoni, que se achava exilado em Lyon, não pensava diversamente e lhe sugeria que fosse a Roma para se aconselhar com Pio IX sobre tão importante questão. O teólogo Borel, braço direito de Dom Bosco, era de opinião idêntica. Todos insistiam para que ele providenciasse um modo de sobreviver a si mesmo. No entanto, para induzi-lo, se não a agir, pelo menos a começar sem mais delongas, foi necessário um conselho vindo de onde menos esperava. Do homem que, como ministro da Justiça na Itália em 1855, tinha apoiado as primeiras leis contra os religiosos. Do homem que, em 1865, como ministro do Interior e presidente do Conselho, iria expulsá-los de uma vez dos estados sardos, Urbano Ratazzi. Ratazzi dedicava a Dom Bosco desde longa data uma profunda estima. Ele é quem tinha concedido ao santo, em 1855, a originalíssima licença de levar a passeio, sem nenhuma escolta, os jovens prisioneiros da Generala. Pois bem, em 1857 disse um belo dia a Dom Bosco: meu prezado Dom Bosco, eu lhe desejo uma vida muito longa para que se possa dedicar à educação e instrução de tantos pobres meninos. Mas vossa reverendíssima não é imortal. Que acontecerá com sua obra no dia que falecer? Já pensou nisso? Como Dom Bosco fixava o ministro sem responder, ele continuou: vossa reverendíssima deveria ligar a si mais intimamente alguns dos moços e dos clérigos que o ajudam a disciplinar e instruir a juventude de Valdoco. Comunicar-lhes o seu método e o seu espírito, e enfim reuni-los numa sociedade que seja o prolongamento de sua pessoa. Excelência, respondeu Dom Bosco sorrindo. Está me falando de congregação, quando a lei... Ora, a lei, atalhou imediatamente o homem de estado. Conheço-a muito bem e sei perfeitamente qual é o alcance dela. O que ela quer excluir é a mão morta. São as velhas ordens postas à margem da lei. Mas vossa reverendíssima organize uma sociedade cujos membros conservem seus direitos civis. Submetam-se às leis do Estado. Paguem pessoalmente os impostos. Uma sociedade, enfim, que não passe de uma associação de cidadãos livres que vivem em comum para uma finalidade beneficente. E eu lhe garanto que não há governo sério e regular que possa pôr-lhe empecilhos. Pelo contrário, se for um governo justo, oferecer-lhe-á proteção como todas as outras sociedades, quer sejam comerciais, industriais ou de mútuo socorro. Pode, portanto, tomar tranquilo sua decisão. Vossa reverendíssima terá o apoio do Estado e do Rei, porque se trata de uma obra humanitária de primeira ordem. Pois bem, excelência, respondeu Dom Bosco. Vou pensar nisso então. Dom Bosco apresenta ao Papa o manuscrito das regras. E pensou de fato. Pensou tão seriamente que no dia 18 de fevereiro de 1858, de manhã, acompanhado pelo clérigo Rua e munido de uma carta de apresentação de seu arcebispo, punha-se a caminho de Roma, levando na mala uma cópia muito elegante do texto das futuras regras da congregação. No dia 9 de março obteve a primeira audiência pontífice. Pio IX mostrou-se-lhe de uma bondade extraordinária. Fez o apóstolo de Turim falar de todos os seus projetos e ficou impressionado perante o maravilhoso desenvolvimento deles. Quanta coisa iniciou vossa reverendíssima, meu bom padre! Exclamou Pio IX. Mas e quando morrer? Como irá terminar tudo isso? Essas palavras tiraram-no do embaraço. Dom Bosco aproveitou logo e respondeu: Santíssimo Padre, pois eu vim a Roma precisamente para falar sobre o assunto.
Desejaria que Vossa Santidade me ajudasse a fundar uma congregação que fosse compatível com o nosso tempo, e expôs sumariamente seu modo de ver e os planos que tinha. Compile, portanto, as regras dessa sociedade religiosa, respondeu Pio IX, depois de ter ouvido com toda benevolência e atenção. E faça-o segundo esse espírito. Por um lado, a congregação deve ter uma estrutura que a livre de ser molestada por um governo imbuído de certos princípios em voga. Mas, por outro, é preciso que haja não simples promessas, mas votos simples. Votos que naturalmente liguem os membros entre si e com o seu superior. Para poder ter plena confiança em seus súditos, é preciso que eles sejam uma força posta ao lado de Vossa Reverendíssima. Finalmente, é necessário que as regras dessa sociedade, pois eu preferiria que se chamasse sociedade antes que congregação, sejam fáceis de observar. Nada de extraordinário no hábito de seus religiosos, nada que chame a atenção do mundo nos seus exercícios de piedade. Em uma palavra, faça de cada um de seus salesianos um verdadeiro religioso da Igreja de Deus e, ao mesmo tempo, um cidadão no meio da sociedade com todos os seus direitos. O problema não é fácil de resolver, bem sei. Vossa Reverendíssima o estude e depois me apresente o fruto de suas reflexões. 12 dias depois, a 21 de março, o santo foi de novo admitido a uma audiência pontifícia e teve a consolação de colocar nas mãos do Santo Padre o manuscrito das regras, modificadas segundo as orientações recebidas. Essa entrega representava o primeiro dos passos oficiais que Dom Bosco deu para obter de Roma a aprovação da sociedade e de suas regras. Quantos outros deveria dar e quantas fadigas suportar, quantas lutas teria que sustentar, quantos auxílios suplicar, quantos preconceitos destruir antes de chegar à meta. Mas o grande passo estava dado e Dom Bosco voltou para Turim intimamente satisfeito. Despedida comovente. Primeiro capítulo superior dos Salesianos. Dom Bosco nem supunha que teria de esperar ainda 16 longos anos antes da aprovação definitiva. Tanto que dentro de um ano passou decididamente da fase dos ensaios, das tentativas tímidas, das palavras meio veladas e dos desejos íntimos à fase das realizações. O dia 9 de dezembro de 1859 é uma data que assinala na história da congregação salesiana o princípio de uma nova era. O santo deixa a atitude reservada e revela o seu plano. Na reunião semanal de domingo à noite, declarou, não sem comoção aos seus jovens ouvintes, que tinha chegado a hora de tomar posição a respeito da ideia que vinha acalentando em seu coração: fundar a congregação salesiana. Ela já existia em germe. Muitos do que o estavam ouvindo já pertenciam a ela espiritualmente, outros por meio de promessas feitas em particular. O Papa abençoava e aprovava a nova forma de vida. Já estava constituído um corpo de regras, e essas regras já todos estavam praticando livremente. Tratava-se somente agora de saber se essa instituição poderia sair finalmente do campo do ministério em que se conservava até então, se poderia tomar um nome oficial, confessar abertamente sua finalidade e contar com membros decididos. Deixo-vos 8 dias de prazo para refletir, disse Dom Bosco no fim. Daqui a uma semana, quem não se apresentar para esta reunião quer dizer que não pretende alistar-se na sociedade. 9 dias depois, no dia 18 de dezembro, só faltaram 2. Elegeu-se então logo o Conselho Superior da nova congregação. Dom Bosco ficou como superior geral, tendo ao lado como prefeito o padre Alazolati, sacerdote do clero diocesano que se tinha consagrado a ajudar Dom Bosco, como diretor espiritual o subdiácono Miguel Rua, como ecônomo o clérigo Ângelo Sávio, como conselheiros os clérigos Calheiro, Bonetti e Lazero. Primeiros 25 noviços. Primeiros votos. Discurso profético de Dom Bosco. Passaram-se 6 meses. Em junho de 1860,
Provavelmente para conseguir que Roma apressasse o exame das regras, o santo escreveu a Lyon, pedindo ao arcebispo que desse seu parecer sobre elas e sugerisse as correções necessárias. A carta que acompanhou o texto das regras foi assinada por 25 noviços da congregação. Na reunião dessa tarde, depois de ter posto na carta as suas assinaturas, todos aqueles jovens pronunciaram este juramento solene, que é a expressão do espírito que os animava e de sua adesão à sociedade. Se por infelicidade, em vista dos tempos difíceis que atravessamos, formos impedidos de fazer os votos, cada um de nós toma o compromisso de, em qualquer lugar que se encontre, mesmo que os companheiros estejam dispersos pelo mundo, mesmo que reste só 2, mesmo que fique um só, trabalhar para reconstituir esta sociedade e observar-lhe as regras na medida em que for possível. Jovens assim pareciam bem maduros para dar o passo decisivo e emitir os primeiros votos formais. Mas o santo não pensava do mesmo modo. Passou 2 anos empenhado em formar-lhes a alma segundo seu espírito e a sua semelhança. Percebia que estava talhando as pedras fundamentais, e como queria que o edifício pudesse desafiar os vendavais e os anos, trabalhava-as lentamente com amor e com cuidado. Finalmente, a 14 de maio de 1862, numa quarta-feira, achou que era chegada a hora de vincular ao serviço de Deus e da juventude aquelas vontades impacientes. Na modesta saleta que tinha sido testemunha das reuniões semanais, os primeiros 22 discípulos do santo emitiram na sua presença os primeiros votos públicos, que os ligavam por 3 anos ao seu pai e fundador. Ali estavam, além de Dom Bosco e do padre Alazonati, seu primeiro ecônomo, Calheiro, que um dia ia ser revestido da púrpura romana, Rua, que iria suceder a Dom Bosco como chefe da congregação, Albera, que seria mais tarde o terceiro superior geral, Francésia, Currati, Bonetti, que teriam todos cargos importantes no seio da congregação. Miguel Rua lia a fórmula ajoelhado aos pés do crucifixo e deixava que sua alma se expandisse num hino de incontida gratidão. Quando acabaram de pronunciar as últimas palavras da profissão religiosa, o santo dirigiu-lhes estas comoventes e proféticas palavras. Meus filhos, estamos atravessando tempos tempestuosos e parece loucura fundar uma nova congregação religiosa precisamente no momento em que o mundo e o inferno nada poupam para destruir as que já existem. Não tenhais receio. Eu tenho não simples probabilidades, mas certeza de que Deus abençoa o nosso esforço e quer que ele continue. Que é que já não fizeram para contrariar os nossos planos? E, no entanto, que conseguiram? Nada. Isso já seria um motivo para confiarmos no futuro. Mas eu tenho razões bem mais sólidas em que me apoiar. A primeira é que nós não procuramos senão a glória de Deus e a salvação das almas. Quem sabe Deus não se quererá servir da humilde congregação salesiana para realizar grandes coisas na igreja. Quem sabe daqui a 25 ou 30 anos, este nosso pequeno núcleo abençoado por Deus não irá invadir a terra e tornar-se um exército de ao menos 1000 salesianos. A profecia foi absolutamente confirmada pelos acontecimentos. Com efeito, cada ano que foi passando viu a adesão de novos membros, que foram engrossando lenta, mas firmemente as fileiras desse exército. Em janeiro de 1863, os salesianos eram 39. 61 em janeiro de 1864. 80 em 1865. 90 em 1866. 320 em 1874, ano em que saiu o decreto de aprovação definitiva. 763 no ano em que morreu Dom Bosco, 1888. 3.996 quando morreu o Padre Rua, no ano de 1910. E hoje, mais de 22.000. Novas instâncias para aprovação das regras. O Decretum Laudis. Não faltava agora senão a aprovação de Roma,
e essa se fazia esperar. Então Dom Bosco, para despertar a atenção das comissões romanas encarregadas de estudar as constituições da nova sociedade, mandou-lhes em agosto de 1863 outra cópia manuscrita das regras. A comissão respondeu que, para obter da autoridade suprema da Igreja a primeira aprovação que desejava, o decreto de louvor, era necessário que o pedido fosse apoiado por certo número de cartas de recomendação dos bispos, e especialmente pelo platite da autoridade diocesana. Imediatamente o santo multiplicou sua atividade para conseguir do episcopado do Piemonte essas cartas, e conseguiu-as num lapso de tempo relativamente pequeno dos bispos de Acqui, de Cuneo, de Susa, de Mondovi e de Casale. Depois conseguiu também, embora com bastante dificuldade, o de Platite, do vigário capitular de Turim, que estava governando a diocese por morte do arcebispo Monsenhor Franzoni. No dia 12 de fevereiro, pelas mãos de um amigo muito fiel, seguiram os documentos para Roma acompanhando uma nova cópia das regras. Desta vez o negócio correu rapidamente. 6 meses depois, precisamente no dia 23 de julho, a Congregação dos Bispos Irregulares emanava um decreto de louvor em favor da nova congregação. Não era ainda a aprovação definitiva, mas estava vencida a primeira etapa obrigatória. Em Turim foi uma festa quando chegou esta prova do interesse demonstrado pela autoridade competente, mas o decreto tão lisonjeiro ia acompanhado de um memorandum em que se elencavam em 13 artigos as correções que deviam ser feitas nas regras. O assunto das dimissórias. 9 dessas correções não apresentavam dificuldade aos olhos de Dom Bosco, mas as outras 4 ele julgou que não poderiam ser admitidas sem grave dano. Eram as seguintes: a faculdade concedida ao superior geral de dispensar dos votos trienais sem recorrer a Roma, a faculdade de conceder cartas dimissórias aos candidatos às ordens, a dispensa de recorrer à Santa Sé para contrair dívidas ou alienar bens, a licença de abrir novas casas, apenas com a permissão do bispo do lugar, sem ter que recorrer a Roma. Dom Bosco fazia questão especialmente do segundo desses artigos, pois ele é que lhe garantia plena liberdade de ação no seu governo. Com efeito, se ele não pudesse, sob sua responsabilidade pessoal, apresentar às ordens sagradas os seus religiosos com o título de membros da sua sociedade, título mensae communis, na expressão jurídica do Código de Direito Canônico, era sinal de que ainda permaneciam sob a jurisdição dos seus bispos, os quais poderiam, conforme as necessidades da diocese, retirá-los da congregação quando lhes aprouvesse. A maior parte dos bispos não fazia assim, mas infelizmente não eram todos. Em qualquer hipótese surgia sempre uma dificuldade. Após o decreto de louvor emanado de Roma, muitos bispos consideravam a sociedade salesiana como uma congregação definitivamente constituída. No entanto, para as ordenações, se achavam perplexos diante da apresentação dos candidatos. Com que título ordená-los? Por um lado, Dom Bosco não podia ainda apresentá-los sob sua responsabilidade pessoal. Por outro, os bispos nada sabiam desses clérigos, cuja vida moral e intelectual se desenrolava longe deles, e portanto não podiam, sem conhecimento de causa, julgar se eram dignos de receber as ordens que pediam. Ordinariamente recorriam a Dom Bosco, o qual assinava um atestado garantindo a idoneidade do candidato, mas o processo não era absolutamente canônico. Enfim, por um nada poderia surgir um conflito entre as duas autoridades, e Dom Bosco não poderia deixar de se inclinar diante da autoridade do bispo. Alguma vez a situação se tornou bem embaraçosa, como por exemplo em Turim, quando obrigaram seus clérigos a seguir todos os cursos do seminário, num horário que não coincidia de modo nenhum com o do oratório. Que reboliço no ritmo da casa! E quanto tempo se perdia naquelas caminhadas pela cidade para assistirem às aulas. Não era possível continuar assim por muito tempo. Esses clérigos se viam disputados por duas forças:
a congregação e a diocese, e muitas vezes o resultado do conflito era a perda de uma vocação, tal o abalo que isso lhes causava na virtude. No ano passado, escreveu Dom Bosco a Pio IX em 1868, dos meus 10 estudantes de teologia que frequentavam as aulas do seminário, nenhum ficou na congregação. A prova era forte demais, e por isso durante 5 anos veremos Dom Bosco fazer de tudo para poupá-la aos seus jovens religiosos, tentando conseguir de Roma a faculdade de dar ele próprio as cartas dimissórias. Segunda viagem a Roma para aprovação da sociedade, 1867. Em 1867, Dom Bosco foi a Roma pela segunda vez. 3 razões o levaram à cidade eterna. A questão das dimissórias, um assunto delicado entre o governo italiano e o Vaticano, assunto do qual falaremos detidamente num dos capítulos seguintes, e o desejo de bater a porta da caridade romana para terminar a construção da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, iniciada, como diremos, em 1865. Nos 2 últimos assuntos alcançou o mais completo êxito. Quanto ao primeiro, não conseguiu nada, porquanto encontrou na congregação dos bispos irregulares uma vontade decidida de não conceder os privilégios. Nesse tempo estava se esboçando em Roma uma corrente muito forte que desejava entender cada vez mais a jurisdição dos bispos sobre as congregações religiosas. E além disso, entre os termos propostos para o próximo Concílio Vaticano, havia o projeto de reunir as congregações, fundindo numa só todas as que tivessem finalidades idênticas ou ao menos muito semelhantes. A atmosfera romana não era, portanto, favorável ao mais querido dos sonhos de Dom Bosco, e ele voltou a Turim triste, mas não desanimado. A questão das dimissórias e o novo arcebispo de Turim. A jovem congregação, entretanto, ia crescendo, não só no número de seus membros, mas também em idade e sabedoria diante de Deus e dos homens. Em 1862, Dom Bosco já ligava seus primeiros discípulos a Deus e à sociedade por meio de votos trienais. Em 1865, ao terminar esse último período de provas, sentiu-se autorizado, em vista de já ter recebido o decreto de louvor, a permitir que seus melhores súditos pronunciassem a profissão perpétua. E assim, no dia 10 de novembro, fez os primeiros votos perpétuos o padre Lemoyne, futuro biógrafo do fundador. No dia 15, os padres Rua, Calheiro, Francésia, Bonetti e Chivarello e 2 coadjutores, Gaio e Rossi. No dia 6 de dezembro, um último grupo, onde se viam clérigos e leigos. Parecia que um vento próspero enfunava as velas da nau pequenina que se aventurava ao mar. Entretanto, não muito longe, já roncava a tempestade. Quando Dom Bosco estava para partir de Roma, disseram-lhe: Vossa Reverendíssima terá logo um novo arcebispo, Monsenhor Riccardi di Netro, atualmente bispo de Savona. Procure entender-se com ele a respeito das dimissórias, pois isso facilitará muito o caminho. Dom Alexandre Riccardi di Netro, de origem turinesa, era um velho amigo de Dom Bosco. Passando por Roma, quando Dom Bosco lá também se achava, fora fazer uma visita ao santo e lhe manifestar a firme intenção que tinha de lhe confiar os 2 seminários menores, de Giaveno e de Bra, e o seminário de Chieri. Dom Bosco, portanto, voltara para Turim com a convicção de que o novo arcebispo ia ser para a sociedade um protetor e um pai. Essa convicção cresceu ainda quando, uma tarde, antes da tomada de posse da arquidiocese, Sua Excelência foi ao oratório para uma visita de cordialidade ao servo de Deus. Infelizmente, Dom Bosco não estava em casa. No dia seguinte, logo de manhã, correu ao palácio da família Riccardi di Netro para expandir-se em agradecimentos pelo ato de benevolência do arcebispo. Durante a conversa, Dom Bosco pediu ao pastor que desse todo o seu apoio à sua sociedade religiosa. Como? Então Vossa Reverendíssima fundou uma congregação religiosa? Sim, Excelência.
E Dom Bosco descreveu então minuciosamente todas as dificuldades que encontrara para levar a cabo tão árdua tarefa. O arcebispo ouviu com ares de distraído e até de quase hostil. Caía das nuvens com essa revelação. Ele tinha feito seus cálculos contando com Dom Bosco e seus colaboradores para que o ajudassem na sua diocese, especialmente entre a juventude. E agora Dom Bosco lhe vinha falar de uma sociedade destinada a ter uma difusão mundial e vinha ainda pedir-lhe que o ajudasse a conseguir que essa congregação ficasse desligada da imediata dependência do ordinário. Era muita ousadia. Despediram-se com palavras de pura formalidade, em que já transparecia bastante a frieza dos sentimentos que iam acompanhar as relações entre o arcebispo e o grande educador. Infelizmente, os sentimentos se traduziram logo em atos. Em um dia de setembro de 1867, Dom Bosco recebeu do arcebispo um bilhetinho muito seco, em que lhe proibia servir-se do auxílio dos clérigos provenientes da diocese, e lhe avisava que para o futuro arcebispo não conferiria ordem senão aos seminaristas que estivessem no seminário maior. Era um golpe mortal. Dom Bosco suplicou mais de uma vez ao arcebispo que reconsiderasse sua decisão. Vamos refletir, senhor arcebispo. Vossa Excelência quer mesmo a morte da minha obra? Meus clérigos no seminário, meus jovens sacerdotes no pensionato eclesiástico, quem fica para cuidar de meus meninos? Acho-me sozinho e sem auxílio. Que é que posso fazer, meu caro Dom Bosco? É o próprio interesse dos estudos desses jovens clérigos que me põe tal medida. Mas então, Excelência, vamos até Roma. Vossa Excelência exporá suas razões, eu as minhas. O Santo Padre decidirá. Não, não é preciso isso. É uma questãozinha entre nós dois. É preciso resolvê-la aqui mesmo. Que questãozinha! Ia durar anos a fio, ia passar de um pontificado a outro, transpassar amargamente o coração de Dom Bosco antes de ser enfim resolvida segundo seus desejos. Daí a 3 meses ela reacendia-se violentamente, provocada pelo fato de que chegara o dia da ordenação de um jovem salesiano, originário da diocese, o clérigo Álbera. Dessa vez, Dom Bosco encarregou Calheiro de falar com o arcebispo e tentar induzi-lo a ceder. É impossível essa ordenação, declarou logo o arcebispo. Mas por que, Excelência? Porque o clérigo Álbera é meu súdito, mas pertence também à congregação salesiana. Que congregação salesiana? Eu ignoro tal congregação, sei somente que o clérigo Álbera é de None, e None pertence à minha diocese. Mas Vossa Excelência sabe perfeitamente que Roma louvou desde 1864 a existência desta congregação com um decreto que se conserva no arquivo do arcebispo. Mas então o que devo fazer? Observe o procedimento de Dom Bosco. Se é um modo de agir reto, encoraje-o. Se não é reto, ponha obstáculos à sua ação. Eu faço questão que os meus clérigos venham para o seminário. Mas nesse caso Vossa Excelência decreta a morte do oratório. De modo nenhum, pois nem todos os vossos professores e assistentes são de Turim. Mas, Excelência, como pode supor que os outros bispos não imitem ao seu arcebispo logo que souberem seu modo de agir? E este desacordo entre os dois poderes, que deveriam caminhar de mãos dadas para o bem das almas, tinha tristes repercussões em Valdoco. Os clérigos que não tinham intenção firme de pertencer à congregação, e os outros de vontade fraca que ouviram insistências de parentes e amigos para que se afastassem de Dom Bosco, entraram no seminário maior. Os demais ficaram fiéis ao santo, mas viviam numa atmosfera de inquietação muito fácil de explicar. Pobre Dom Bosco, pagavam bem mal seus serviços. Esqueciam-se de que em 1850, quando o arcebispo fechara o seminário maior, ele, escutando apenas a voz do coração, tinha acolhido sob seu teto todos os seminaristas que não encontravam nem em casa de suas famílias, nem em outros lugares um asilo seguro para a vocação tão rudemente provada. Sempre dificuldades. Nova viagem a Roma, 1869.
Em Turim protestavam contra a independência. Em Roma reclamavam contra a novidade. De nada valiam as recomendações episcopais que Dom Bosco enviava. Ele as conseguiu, entre outras, dos cardeais arcebispos de Pisa, de Ancona e de Fermo, dos arcebispos de Lucca e de Gênova, dos bispos de Alexandria, de Novara, de Susa, de Mondovi, de Saluzzo, de Albenga, de Guastalla, de Reggio Emília, de Asti, de Parma, de Alba, de Aosta. Mas, apesar de tudo isso, o secretário-geral da Congregação dos Bispos de Regulares, Monsenhor Svegliati, se obstinava em achar que a Santa Sé deveria recusar ainda a aprovação. Alegava que os religiosos eram muito poucos, as regras muito simples, que era impossível conciliar um voto de pobreza com a conservação do direito de propriedade, que era um absurdo admitir nas regras a possibilidade de aceitar direção de seminários. Alegava a teimosia de Dom Bosco em não querer aceitar senão 9 das correções precedentes indicadas pela Santa Sé. Enfim, 1000 razões o ilustre secretário descobria para apoiar seu parecer contrário. Do mesmo parecer foi a própria Sagrada Congregação, e isso foi notificado a Dom Bosco por carta de 2 de outubro de 1868, do próprio Monsenhor Svegliati. Dom Bosco compreendeu que se não corresse imediatamente a Roma para conseguir que Pio IX tomasse a peito sua causa, o assunto se iria protelando quem sabe por quantos anos ainda. Por conseguinte, no dia 8 de janeiro de 1869, partiu sozinho para Roma, levando na mala uma terceira cópia das regras ligeiramente retocadas. De todas as partes se levantavam vozes a desaconselhá-lo dessa viagem. Para que ir a Roma, Dom Bosco? Não conseguirá mesmo nada. A opinião lá não lhe é favorável. Além disso, Vossa Reverendíssima bem sabe que informações nada lisonjeiras se mandaram aqui do próprio Piemonte a respeito de sua pessoa, de sua obra e de sua sociedade. De mais a mais, Roma não vai tomar nenhuma decisão agora, que estão nas vésperas do Concílio Vaticano, pois o problema para o qual Vossa Reverendíssima vai implorar uma solução favorável está precisamente entre os que vão ser submetidos à discussão dos padres do concílio. Portanto, a melhor coisa é esperar. O tempo conserta tudo. Dom Bosco desprezou todas essas vozes da prudência humana. Uma força oculta e forte o impelia a partir. Tudo conjurava contra ele. Homens e coisas. Mas para o triunfo de sua causa ele confiava na proteção da Virgem Auxiliadora, a quem acabava de erigir um suntuoso templo, e na benevolência de Pio IX que sempre lhe tinha valido. Sua confiança não ficou desiludida. Logo que chegou a Roma, começou a atividade. Bastaram umas pequenas pesquisas para que se confirmassem os temores manifestados pelos amigos de Turim. Quando acabei de explorar o terreno, escreveu ele, comprovei que pouquíssimos prelados se mostravam favoráveis aos meus planos. Vi em todos frieza, ou pelo menos hesitação a respeito do êxito dos passos que eu estava dando. Percebi especialmente que contra mim estavam os personagens mais altos da igreja. Que fazer então? Para conseguir dobrar essas vontades contrárias, só lhe restava um remédio: suplicar ao céu que viesse diretamente em seu auxílio. E não lhe faltou ocasião para isso. Um dos adversários mais aguerridos era o cardeal Berardi. Nessa ocasião achava-se doente um sobrinho de Santa Eminência, rapazinho de 12 anos, reduzido quase aos extremos por uma violenta febre tifoide. Era filho único, herdeiro de magnífica fortuna, e os pais receavam muito perdê-lo. Tanto o pai como o tio suplicaram a Dom Bosco que fosse visitar o doentinho. Dom Bosco parecia ter se esquecido do convite, quando um dia apareceu no Palácio Berardi. A família recebeu-o com grande alegria e levou-o à cabeceira do moribundo. Dom Bosco, cúrio, suplicava o pai e a mãe. Tenham confiança em Nossa Senhora Auxiliadora, respondeu o servo de Deus, e vamos começar logo uma novena em sua honra. E imediatamente rezou as primeiras orações da novena,
Em seguida, deu a bênção ao menino e saiu. Surpreendente! Mal acabava o santo de sair do palácio quando o doente ficou sem febre. 3 dias depois, Dom Bosco voltou. O menino estava sentado na cama, falando e brincando todo alegre. Tinha passado o perigo e já estava em convalescença. Nossa Senhora não deixara o trabalho pela metade. Os pais do doentinho não sabiam como testemunhar a gratidão para com Dom Bosco, e o cardeal se desfazia em agradecimentos. Que posso fazer por vossa reverendíssima Dom Bosco? Diga o que quiser. Tenho tanto desejo de lhe prestar algum serviço depois dessa graça notável que nos conseguiu. Pois, Eminência, não lhe peço senão uma coisa. Diga também a sua palavra ao Santo Padre para que se aprove a minha modesta congregação. Pode ficar tranquilo que o meu apoio não faltará. O cardeal prometeu e não faltou a palavra. Insistências e milagres conseguem, enfim, a aprovação. 1º de março de 1869. Um adversário já estava desarmado, mas quantos tinha ainda que vencer? Se conseguir ganhar para minha causa o cardeal secretário de Estado, pensava Dom Bosco consigo mesmo, será uma influência muito poderosa para acelerar o negócio. E foi ter imediatamente com o cardeal Antonelli. Encontrou-o imobilizado por uma crise aguda de gota. Venho pedir o seu apoio, Eminência, para conseguir a aprovação de minha sociedade. Mas meu pobre Dom Bosco está vendo em que estado me encontro. É impossível deixar o quarto. Mas assim mesmo permita-me insistir, Eminência, e há de ver como melhorará. E o que posso fazer, Dom Bosco? Falar ao Santo Padre em nosso favor. Com muito gosto, pois não. Logo que me puder mover. Confie em Nossa Senhora Auxiliadora e logo poderá voltar à vida normal. Mas prometa-me que há de pensar em nossa pobre congregação salesiana. De pleno acordo. Logo que puder arrastar-me, irei ter com o Santo Padre. Então, amanhã mesmo, Eminência. Amanhã? Mas vossa reverendíssima acha que é possível? Não tenho a menor dúvida. Confie em Nossa Senhora Auxiliadora e lhe garanto que amanhã poderá ir à presença do Papa. De fato, no dia seguinte, pela manhã, o cardeal Antonelli se sentiu muito melhor. Tinham passado as dores agudas, podia andar, a crise estava superada. Nem é preciso acrescentar que a coisa mais urgente de que tratou foi ir contar a Pio IX o modo como sarara tão rapidamente e o preço pelo qual obtivera a cura. Os 2 fatos prodigiosos despertaram o interesse do bondoso pontífice, e daí a poucos dias chamou Dom Bosco e se entreteve com ele 1h30 tratando do assunto que o tinha levado a Roma. Prometeu-lhe o mais firme apoio e garantiu-lhe que no fim tudo se arranjaria de acordo com seus desejos. Mas vossa reverendíssima precisa conquistar a opinião de Mons Svegliati, aconselhou o Papa. É o mais terrível de seus adversários. Consiga persuadi-lo e a partida está ganha. Dentro de poucas horas, Dom Bosco estava na sala de espera do secretário da Congregação dos Bispos Irregulares. Quando foi introduzido à presença de Monsenhor Svegliati, encontrou-o prostrado num divã, atormentado por forte gripe. Que contratempo, Excelência! Pois eu tinha vindo precisamente para pedir o seu auxílio a fim de resolver todas as dificuldades que se opõem à aprovação da sociedade salesiana. Ah, Dom Bosco, não é nada fácil resolver essas dificuldades. Além disso, veja que estado estou reduzido. Mas justamente agora tenho imensa necessidade que Vossa Excelência vá falar com o Santo Padre. Ele se mostrou bem disposto a nosso respeito. Mas como posso falar com o Papa? Ouça o que eu vou dizer. Recomende sua saúde a Nossa Senhora Auxiliadora e prometa interessar-se pela congregação salesiana e lhe garanto que ela o há de curar bem depressa. Falar é fácil, mas... Experimente, Excelência, e há de ver. Tenha fé em Nossa Senhora Auxiliadora. Pois bem, Dom Bosco, se amanhã, contra as expectativas, eu puder me apresentar à audiência do Papa, garanto-lhe que irei falar a seu favor. Na manhã seguinte, a terrível tosse que agitava Monsenhor Svegliati tinha desaparecido,
e com ela a febre, e assim, após a audiência do Santo Padre, Monsenhor Svegliati foi visitar Dom Bosco, para lhe prometer que haveria de apoiá-lo quando se discutisse o seu assunto. A discussão foi no dia 19 de fevereiro. Nesse dia, em Turim, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, todos os meninos do oratório, revezando-se de hora em hora, rezavam aos pés do Santíssimo Sacramento, exposto para alcançar do céu a graça desejada. As fervorosas orações dessas crianças triunfaram. A congregação dos bispos irregulares discutiu pela última vez a espinhosa questão e concluiu resolvendo segundo os desejos de Dom Bosco. No dia 1º de março de 1869, o prefeito da Sagrada Congregação emanou um decreto em que aprovava a congregação salesiana e concedia por 10 anos ao seu superior a faculdade de promover as ordens, só com o título da sociedade, os candidatos que tivessem entrado nas casas de Dom Bosco antes da idade de 14 anos. A aprovação definitiva das regras ficava adiada para outra ocasião. Apenas teve nas mãos o breve de aprovação, fruto de tantas fadigas. Dom Bosco tratou de voltar imediatamente para Turim, onde chegou no dia 5 de março. A festa que lhe fizeram na recepção alunos e salesianos é bem fácil de imaginar. Não era ainda o fim de tantas canseiras, mas ao menos a aurora da vitória. E por isso todos os amigos verdadeiros exultaram juntamente com Dom Bosco. E mais que todos, o teólogo Borel. Ele se achava de cama, prostrado por uma doença implacável, quando soube que seu grande amigo voltara de Roma. Não houve então o que pudesse segurar. Contrariando todos os conselhos de seus parentes, fez questão de se levantar da cama, vestir-se e sair para ter notícias. Com uma mão apoiada a uma bengala e a outra firmando-se nas paredes da rua Cotolengo, arrastou-se febricitante como estava até o oratório. E lá chegou precisamente no momento em que Dom Bosco ia pondo o pé no primeiro degrau da escada para subir ao quarto. "Dom Bosco!" exclamou todo vacilante e com as pernas a tremer pela fraqueza. "Querido Padre Borel, quanta bondade, quanta delicadeza! Vir aqui assim, nesse estado." "A congregação está aprovada?" "Como não? Definitivamente." "Graças a Deus! Agora posso morrer contente." Um soluço embargou-lhe a voz, fez meia volta e voltou para a cama. "Padre Borel, por este ato quase heróico de amizade, como também pela dedicação incansável que demonstrastes por mais de 30 anos para com o pai e fundador da congregação, os salesianos guardarão fielmente a memória de vosso nome e de vosso coração. E recordando vossa longa colaboração, pedirão a Deus que lhes mande frequentemente do clero secular amigos como vós, que os ajudem com as próprias luzes e com as próprias forças na difícil tarefa de educadores do povo." Dificuldades da autoridade diocesana contra Dom Bosco. Esta aprovação oficial da congregação e a faculdade temporária de conceder dimissórias não era o fim das tribulações de Dom Bosco. Faltava ainda muito. Faltava-lhe obter a aprovação das constituições e a faculdade de conceder as famosas cartas dimissórias perpetuamente. Mais de 40 entre os cardeais, arcebispos e bispos tinham atestado a Roma que a congregação salesiana lhes parecia erguida sobre bases sólidas. Mas, precisamente, a pessoa cujo testemunho devia ter mais importância, o arcebispo Dom Lourenço Gastaldi, que acabava de ser transferido de Saluzzo para a arquidiocese de Turim, não cessava, como veremos num dos capítulos seguintes, de causar dificuldades a Dom Bosco. Em Turim, esta antipatia se manifestava com medidas desagradáveis, nas quais se pisoteavam abertamente os direitos de Dom Bosco, em Roma, por meio de relatórios que nem convém qualificar. As velhas acusações 100 vezes repetidas contra a nova sociedade e 100 vezes refutadas eram trazidas de novo à tona. Que na casa de Dom Bosco reinava a desordem, que os estudos dos clérigos eram mais que abreviados, que os professores de teologia não possuíam a ciência suficiente,
que o noviciado quase não existia, que as práticas de piedade eram muito reduzidas, que a formação ascética dos jovens salesianos se mostrava incompleta, que os clérigos, tendo que atender ao mesmo tempo os estudos, a tarefa de educadores e muitas vezes também os exercícios do noviciato, tinham que sacrificar um ou outro desses deveres, etc. Essas queixas, formuladas pelo ordinário do lugar, não podiam deixar de causar impressão desfavorável nos juízes romanos. Mais 2 viagens a Roma. Para desfazer as queixas, o santo empreendeu mais 2 viagens a Roma. Uma em 1871 e outra em 1873. Atendendo ao pedido da Sagrada Congregação dos Bispos Irregulares, acrescentou 2 capítulos às regras, um sobre os estudos e outro sobre o noviciado. Finalmente, nos primeiros dias de 1874, mandou imprimir em Roma um opúsculo de umas 20 páginas em que respondia às principais objeções que se apresentavam contra a sua família religiosa e expunha as razões que o levavam a insistir no pedido de aprovação das regras e de outorga do privilégio de expandir dimissórias. O opúsculo foi distribuído a todos os cardeais da Cúria e aos membros influentes das várias congregações romanas. Na audiência de despedida em 1869, depois de aprovada a sociedade, Pio IX lhe tinha dito: um passo por vez. Devagar se vai ao longe. A Santa Sé, quando um negócio vai bem, não costuma dar passos para trás, mas sempre para frente. Dom Bosco guardara essa palavra de estímulo e confiava ainda uma vez na amizade de Pio IX, que haveria de dar no momento oportuno o impulso providencial à sua causa. Finalmente são aprovadas as regras, graças à intervenção de Pio IX. Aqui na terra sua confiança não podia ter sido colocada em pessoa mais digna. No céu, ela estava na Virgem Auxiliadora, cujo auxílio urgente todos suplicavam a pedido dele. No dia 16 de março enviou de Roma uma circular prescrevendo a todos os salesianos 3 dias de jejum e a todos os alunos 3 dias de orações, de 21 a 23 de março. Esse tríduo de orações ele o pediu de novo nos dias 26, 27 e 28 do mesmo mês. A primeira reunião dos 4 cardeais convocados para dar seu parecer realizou-se no dia 29 e parecia dar as melhores esperanças. A segunda e a última foi no dia 31 e durou 3 horas e meia. 4 cardeais votaram em favor da aprovação provisória das regras, ad experimentum, mas só 3 concordaram com a aprovação definitiva. No dia 3 de abril, que nesse ano era Sexta-feira Santa, Monsenhor Witelleschi, secretário da Congregação dos Bispos Irregulares, referiu ao Santo Padre, quando o bondoso pontífice, o angélico e imortal Pio IX, acabou de ouvir o processo verbal da reunião, exclamou: então falta um voto para aprovação definitiva. Pois bem, eu dou o meu. Na tarde do mesmo dia, Dom Bosco, aflito por saber o resultado final da questão, dirigiu-se ao Palácio Witelleschi. O secretário tinha acabado de chegar. Dom Bosco! Gritou de longe o monsenhor. Apenas o avistou. Mande fazer uma iluminação com lanterninhas. Suas regras estão aprovadas definitivamente e Vossa Reverendíssima terá a faculdade de conceder dimissórias incondicionalmente por 10 anos. Dom Bosco, que não perdia a ocasião de uma palavra espirituosa ou de um gesto amável, tirou um caramelo do bolso e ofereceu a Monsenhor Witelleschi. Tome, Monsenhor, que desta vez mereceu. Mas ele também merecera esta nobre recompensa de 16 anos de lutas, de angústia, de sofrimentos íntimos. A sua dileta congregação salesiana, depois de triunfar dos últimos obstáculos, podia finalmente caminhar sozinha, sob os olhares vigilantes de Roma. Finalmente ele podia ter certeza que sua obra ia durar. Alguém já escreveu que, para fundar uma congregação são necessárias 2 coisas: a graça da cegueira, para não ver as dificuldades, e o dinheiro.
Pois Dom Bosco disse algo que é bem uma forma variante da mesma ideia. Se depois de saber tudo o que sei agora, tivesse que recomeçar todo o trabalho que me custou a fundação da sociedade e devesse suportar todas as fadigas que me foram impostas, não sei se teria coragem. Convém fundar uma congregação feminina? No entanto, 2 anos antes disso, no princípio de 1872, ele tinha lançado as bases de uma congregação feminina destinada a formar educadoras para as meninas, especialmente da classe mais pobre e mais necessitada. Era uma iniciativa para a qual sentia por temperamento grande aversão. Seu escrupuloso recato, a pureza admirável de sua alma, o coração ingênuo e límpido conservando-o assim até os últimos dias da velhice, como também, por que não dizê-lo, uma surda e instintiva repulsa a tudo o que se referisse ao mundo feminino. Era toda uma força que o afastava desse ambiente. Só mesmo graves razões poderiam decidi-lo a ocupar-se deste ramo de apostolado. Tais razões não faltaram. Leigos distintos e bispos, seus amigos, vinham desde muito fazendo pressão para induzi-lo a iniciar alguma obra em favor das meninas como tinha feito para os meninos. E eram sem dúvida ótimos argumentos os que apresentavam a Dom Bosco, quando lhe apontavam os inúmeros perigos que corria a virtude das meninas e lhe diziam: por que não aplicar também à juventude feminina esse gênero de obra e esse sistema de educação? Por que negar-lhes o benefício de uma educação cristã só por serem meninas? E parece que a voz do céu falou aos ouvidos de Dom Bosco, fazendo eco às vozes da terra. Pois em 1866, vemo-lo manifestar ao futuro cardeal Calheiro e ao padre Lemoyne o desejo de fundar uma congregação feminina de voto simples, com o fim de educar as filhas do povo. Em 1870, exprime o mesmo desejo a um de seus primeiros filhos espirituais, o padre Francésia. Em 1871, na sua 4ª viagem a Roma, já o encontramos aos pés de Pio IX, interrogando seu augusto parecer sobre o assunto. O resultado não podia ser mais lisonjeiro, pois o Papa respondeu: parece-me que seu plano vai concorrer para a glória de Deus e a salvação das almas. Portanto, o meu parecer é que essas futuras religiosas sejam como que a linha paralela dos salesianos. Elas farão para as meninas o que os salesianos fazem para os meninos. E quanto ao espírito, fiquem sob a dependência de vossa reverendíssima e de seus sucessores, como as filhas de São Vicente de Paulo dependem dos lazaristas. Era clara, portanto, a vontade de Deus. Era só esperar a ocasião propícia em que o fruto caísse de maduro. Maria Mazzarello e as humildes origens das filhas de Maria Auxiliadora. Certa vez, em 1861, viajando de Acre para Turim pelo caminho de Alexandria, Dom Bosco se encontrara, no seu vagão de 3ª classe, com um sacerdote que tinha cura de almas na vila de Mornese, pertencente à diocese. Chamava-se Padre Pestarino e tinha uma alma de apóstolo. Em sua paróquia e com sua aprovação, tinha-se fundado em 1856 uma associação de moças com o título de Pia União das Filhas de Maria Imaculada. A finalidade dessa associação era reunir debaixo do mesmo espírito e sob o mesmo regulamento para atender às obras paroquiais as moças que não sentiam inclinação para o estado matrimonial, mas ao mesmo tempo não se sentiam chamadas à vida monástica. Queriam ser religiosas no mundo, como elas mesmas diziam. Não era uma ideia nova, pois já no século XVI, Santa Ângela de Merícia tinha fundado uma sociedade idêntica ao lado de sua ordem de educadoras. Eram as Ursulinas Leigas, que nos seios das próprias famílias, sob a autoridade das madres locais, levavam uma vida de obscuro sacrifício. Na França, há ainda hoje as filhas de São Francisco de Sales, como há em outros lugares associações semelhantes. Desse grupo de moças piedosas desprendeu-se um ramo um belo dia em 1861. Uma jovem de Mornese chamada Maria Mazzarello, recém-curada de uma febre tifoide que contraíra assistindo aos doentes,
ia-se encaminhando uma tarde para a igreja matriz, onde o pároco habitualmente reunia os fiéis para a reza do terço e para a leitura de uma página da vida devota. Pelo caminho ia meditando em alguma nova forma de expandir seu zelo caritativo, quando se encontrou com uma sua amiga Petronila. "Eu já não posso mais trabalhar no campo", disse Maria à sua amiga. "Tu, por tua vez, não tens compromisso nenhum. Tive a ideia, se concordares, de recebermos umas lições de corte e costura do alfaiate da vila. Acho que será o meio de fazer bem às meninas, pois lhes ensinaremos a trabalhar, ensinando ao mesmo tempo a amar e servir a Deus." Petronila concordou logo. "E, nesse caso", acrescentou Maria, "vamos pôr a intenção desde agora que cada ponto de agulha seja um ato de amor de Deus. E vamos até a igreja pedir a Deus que nos ilumine e nos ajude." Maria tinha 24 anos, Petronila 23. No dia seguinte começaram a aprendizagem. No fim do ano, as duas moças já eram capazes de trabalhar sozinhas. Outras amigas se vieram juntar a elas. A gente do lugar lhes confiava crianças para vigiar e instruir. Não tardou muito que, para maior comodidade, começassem a fazer as refeições juntas, a rezar juntas, a viver juntas, numa casa bem próxima à igreja e que tinha sido construída pelo padre Pestarino, com uma vaga intenção de cedê-la um dia às filhas de Maria Imaculada para as reuniões. Eram já 7 agrupadas ao redor de Maria Mazzarello. Maria, a mais velha, tinha 24 anos. As duas mais moças, 14. Se alguém lhes tivesse dito que aquela modesta associação ia sair 10 anos mais tarde uma congregação feminina destinada a espalhar-se por todo o mundo, elas teriam ficado altamente surpreendidas. Entretanto, Dom Bosco ia deixando madurar lentamente sua ideia, conservando-se em contato permanente com essa modesta comunidade, a respeito da qual tinha planos bem definidos. Várias vezes, em 1864, em 1867, em 1869 e em 1870, o servo de Deus, indo a Mornese por outros motivos de apostolado, procurou encontrar-se com essas boas moças, cujo número chegara a 15. Finalmente, em 1871, de improviso, decidiu-se. Reuniu seu capítulo para uma comunicação importante e, em resumo, disse-lhes o seguinte: "Há muito tempo que estou recebendo conselhos de pessoas de autoridade para fazer em favor das meninas o que já estamos fazendo, com a graça de Deus, para os meninos. Se eu fosse seguir puramente minha inclinação, não entraria neste campo. Mas os pedidos dos outros estão se tornando tão insistentes que deixar de atender seria tentar subtrair-me aos desígnios da providência. Vamos, portanto, refletir diante de Deus. Vamos pedir-lhe que nos esclareça sobre o que exige sua glória e a salvação das almas. Durante este mês, todas as orações públicas ou particulares não tenham outra intenção senão a de pedir ao céu as luzes necessárias." Primeira Superiora Geral. Primeiros votos. Nome da congregação. Daí a um mês, o capítulo reuniu-se de novo e deliberou a criação desse segundo exército, o qual, paralelamente ao primeiro, trouxesse à juventude feminina os benefícios da educação salesiana. Em virtude de grave enfermidade que levou Dom Bosco à beira do túmulo no fim de dezembro desse mesmo ano, foi necessário retardar um pouco a execução do projeto. Mas logo que o perigo passou, o santo chamou à sua cabeceira em Varazze o padre Pestarino e pediu-lhe que procedesse à eleição da superiora e do capítulo da pequena comunidade de Mornese. Esse encontro se deu no dia da Epifania, 6 de janeiro de 1872. No dia 29, festa de São Francisco de Sales, as futuras religiosas, já em número de 27, reuniram-se para a votação. Logo no primeiro escrutínio foi eleita Maria Mazzarello, com 21 votos. Para dar à modesta comunidade o colorido perfeitamente religioso, não faltava senão impor um hábito às irmãs e batizá-las com algum nome. No dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, depois de um retiro de 8 dias,
Dom José Iciandra, bispo diocesano, na presença de Dom Bosco, deu o hábito às novas religiosas. Foram 14 as que tomaram o hábito e 11 delas pronunciaram os votos trienais. Maria Mazzarello estava com 35 anos. A nova sociedade que nascia nesse dia, Dom Bosco deu o nome que desde logo tempo vinha reservando em seu coração. Vós vos chamareis Filhas de Maria Auxiliadora, disse-lhes o santo. E a intenção era perpetuar nesse título, através dos séculos, sua gratidão para com a Virgem Auxiliadora dos cristãos, que de tantas bênçãos tinha acumulado sua obra, suas fadigas, seus filhos. Profecia de Dom Bosco sobre a maravilhosa fecundidade dessa congregação. Poucos dias depois, ao fixar essas suas filhas espirituais numa residência estável na extremidade da vila, Dom Bosco lhes dizia: tereis alunas em tão grande número que não sabereis onde colocá-las. Agora sois muito poucas e tão pobres, mas não desanimeis. Mantende-vos fiéis à regra que vos tracei e vereis crescer prodigiosamente vosso número. Por intermédio de vós, a Santíssima Virgem deseja vir em auxílio das filhas do povo. A previsão ia verificar-se ao pé da letra. Ficaram em Mornese 9 anos, tempo suficiente para sofrer muito e aumentar muito o número. Tanto Dom Bosco como seus filhos não deixaram de encaminhar para a pequena comunidade todas as vocações de meninas que encontraram. E por outro lado, o padre Pestarino e Maria Mazzarello não ficavam ociosos. Dentro de muito pouco tempo, a família já contava 70 religiosas. Choviam pedidos de fundações, e a colmeia começou a desdobrar-se em enxames que voavam para Turim, Chieri, Biella. Entre mentes, por ordem de Dom Bosco, a casa-mãe se transferiu, por razões de salubridade, de Mornese para Nisa Monferrato. Nisa é um grande burgo que espalha suas casas rurais e suas vilas no fundo de uma concha de verdura, escavada num dos últimos declives do encantador Monferrato. Terra de vinhedos, terra de riqueza, grande centro de produção vinícola. Nisa gozava já antes que lá estabelecessem as filhas de Maria Auxiliadora, de certo renome, graças à qualidade de seu barbeira. Mas de 1880 em diante transformou-se. Feita quartel-general desse exército de paz, a vila viu desabrochar ao lado do velho convento dos capuchinhos, adquirido pelas irmãs, todas uma floração de obras surpreendentes de vitalidade. Escola primária, oratório festivo, escola doméstica, escola normal, noviciado, etc. Essa fecundidade maravilhosa não se limitava ao perímetro dos muros da casa-mãe, mas transbordava para fora. Já vimos como essas humildes religiosas abriram colmeias a fervilhar de vida em Turim, Biella, Alexandria, mas numa santa ambição acariciavam sonhos tanto mais vastos quanto mais se iam tornando densas as suas fileiras. E que sóbria e forte eloquência se irradia mesmo simplesmente da árida enumeração de suas criações sucessivas. Em 1872, abrem um oratório, um internato, escolas primárias e uma casa de retiro para senhoras. Em 1874, começaram a aliviar os salesianos dos graves cuidados da cozinha e da lavanderia em seus principais institutos. Em 1876, fundam escolas particulares, colônias de férias, asilo para crianças. Em 1877, 2 anos após os salesianos, partem para a América, onde repetem as mesmas fundações. Em 1879, criam orfanatos e semi-internatos. Em 1881, tomam conta de um hospital. Em 1885, encarregam-se de uma pensão familiar para senhoras idosas. Em 1890, dedicam-se às missões e penetram no coração de tribos indígenas da Patagônia. Em 1896, estabelecem uma grande escola normal e um pensionato de estudantes. Em 1897, assumem a direção de uma casa familiar
para operárias de um refúgio para velhos. Em 1898, põe-se a serviço dos leprosos nos lazaretos da Colômbia. Em 1899, empreendem a obra dos catecismos paroquiais. Em 1902, abrem as primeiras escolas profissionais. Em 1906, criam asilos para crianças. Em 1908, organizam as uniões de ex-alunas. Em 1912, dão seu concurso à obra de proteção da moça. Em 1916, acolhem os primeiros órfãos de guerra. Em 1927, a Casa-Mãe se transfere para Turim. Por tudo isso, se vê que teve razão o saudoso Sumo Pontífice Pio XI, quando no breve que enviou ao superior dos salesianos, por ocasião das festas cinquentenárias da congregação delas, pôs em relevo a gratidão desse programa de caridade. Não vemos nenhuma forma de apostolado, escrevia o Sumo Pontífice, de que estas irmãs não tenham tido a iniciativa neste meio século. E Deus não deixou de abençoar magnificamente esse zelo empreendedor. Vamos relembrar o caminho percorrido em 90 anos de apostolado. Eram 14 apenas, quando, a 5 de agosto de 1872, tomaram o hábito da sociedade. Hoje são mais de 18.000. Naquele tempo escondiam sua pobre existência no minúsculo povoado do Piemonte. Hoje acham-se estabelecidas em mais de 200 dioceses do mundo. Não tinham mais que o modesto casebre de Mornese. Hoje contam perto de 1.500 casas. Eram elas modestas filhas do campo, quase sem instrução. Madre Mazzarello sabia ler e mal sabia escrever. Hoje as filhas de Maria Auxiliadora mantêm escolas normais na Itália, na Argentina, no Brasil, por toda a parte. Encontram-se até assentadas nos bancos e mesmo nas cátedras das universidades. Hoje, como no primeiro dia de sua existência, a vida das irmãs é regulada pelas constituições que o fundador para elas escreveu. Mas em 1872 era apenas um manuscrito que a superiora explicava e ditava às suas filhas espirituais. Desde 1906 esse manuscrito foi impresso e recebeu a aprovação de Roma, que com esse fato aprovava toda a sociedade. Não se desvaneceram, porém, com esses triunfos. Sempre humildes, modestas, sérias, afáveis e simples. Como nos tempos de Maria Mazzarello, conservaram-se as filhas autênticas de Dom Bosco e não trazem no coração outro ideal senão o de lutar com seus irmãos maiores, os salesianos, em procurar conquistar e salvar a juventude em perigo com as únicas armas do Evangelho, com a bondade cativante e com a solicitude cheia de atenção. Uma ordem terceira moderna, os cooperadores salesianos. Para dar a esse duplo exército um auxílio nas suas iniciativas, o santo completou a sua família religiosa, criando em 1876 uma ordem terceira assaz moderna, a Pia União dos Cooperadores Salesianos. Sem pensar, estava copiando os patriarcas fundadores de ordens, como por exemplo São Francisco e São Domingos, pois a árvore vigorosa que plantaram no solo da igreja era composta ordinariamente de 3 ramos. Mas a planta de Dom Bosco se diferenciava do modelo. Por conta essa união de boas vontades, de sacrifícios espontâneos, não se chamava nem ordem terceira, nem confraria, nem irmandade, nem associação religiosa, nomes todos muito apreciados pelos antigos, mas que hoje poderiam afastar os espíritos prevenidos. Chamava-se com um nome muito simples e se destinava a trabalhar pela salvação dos filhos do povo, hoje atraiçoados cada vez mais pela sociedade, pela escola e pela família. E como chegou o santo à criação dessa terceira família que vinha completar suas fundações? Vamos dizê-lo em breve. Há uma afirmação que é falsa em biologia, mas que no apostolado é muitas vezes verdadeira. A necessidade cria o órgão. Assim, a necessidade que Dom Bosco sentiu um dia de ter auxiliares deu origem à Pia União dos Cooperadores Salesianos. Dom Bosco abre seu primeiro oratório em Turim.
Ele possuía o dom de atrair as almas porque a caridade de Cristo lhe devorava o coração. Por outro lado, aquelas centenas de ovelhinhas desgarradas na grande cidade sentiam-se muito felizes em encontrar finalmente o pastor. Dessa simpatia recíproca nasceu uma família de 600 meninos, que ocupavam totalmente a vida do servo de Deus. Sobrecarregado de trabalho, teve que pedir socorro, e acorreram bons sacerdotes que lhe deram suas horas de folga. O padre Borel, o padre Cafasso, o padre Pico e outros. Mas o auxílio deles já não bastava, porque o oratório ia crescendo e atingindo dimensões inesperadas. Então Dom Bosco dirigiu-se aos leigos, aos grandes católicos de Turim, e lhes disse mais ou menos isto: Quereis vós também vir em meu auxílio? Vereis como o trabalho não falta. E há serviço para todos os gostos e para todas as capacidades. Vós sois os prediletos de Deus, pois então, em sinal de agradecimento para com ele, não gostaríeis de pôr a seu serviço, na pessoa destes infelizes pequeninos, vosso zelo, vossa fortuna? Esta linguagem foi muito bem entendida, e de todas as classes da sociedade saíram preciosos auxiliares que vieram ajudar Dom Bosco a dar catecismo aos seus garotinhos. E não era só isto que faziam esses senhores. Prestavam-se a muitos outros serviços urgentes: dar aulas noturnas, assistir na igreja, preparar para a primeira comunhão, procurar trabalho para os desempregados, visitar os pequenos operários nas suas oficinas, ensaiar teatro, organizar jogos, reunir os indolentes, os abandonados nas manhãs de domingo para as funções sagradas e muitas coisas mais. Não era pequeno o sacrifício que custava a esses leigos prestarem seus serviços, pois o bairro onde iam trabalhar ficava fora da cidade e era um dos mais tristemente famosos, cheio de zonas alagadas. A criançada era o que já sabemos. Interessante, sem dúvida, muito dada e muito afetuosa, mas também tão suja, tão maltrapilha, tão mal educada. E além disso, não era só os domingos que deviam ajudar, mas durante a semana várias vezes, e até tratando-se de aulas noturnas todos os dias. Ao mesmo tempo, as mães, as esposas, as irmãs desses cooperadores colaboravam paralelamente para o mesmo fim, da maneira mais simples e, ao mesmo tempo, mais prática. Muitos daqueles pobres meninos não conseguiam encontrar emprego porque revelavam miséria desde os pés até a cabeça. O que deveria ser motivo para serem aceitos era justamente o que os tornava indesejáveis. Roupa interna, quando tinham, imunda. Calças e casacos esfarrapados, sapatos sem sola, cabelos desgrenhados e cheios de piolhos, rostos macilentos. Então, essas boas senhoras reuniam-se em casa de Dom Bosco ou em casa de uma delas, faziam camisas, remendavam calças, consertavam, limpavam, encompridavam roupas curtas, alargavam as apertadas, faziam novas, ensinavam os coitadinhos a lavar-se e pentear-se. E eles, transformados e irreconhecíveis, conseguiam finalmente encontrar algum patrão benévolo. A história conservou o nome de algumas dessas mulheres admiráveis, que junto com a mãe de Dom Bosco vestiam assim os maltrapilhos, enquanto seus maridos, ou filhos, ou irmãos, desedentavam os que tinham sede das águas da verdade. Eram a senhora Gastaldi e sua filha, mãe e irmã de um futuro arcebispo de Turim, a senhora Rua, mãe do primeiro sucessor de Dom Bosco, a marquesa Fassati e outras. Razões que justificam a colaboração dos leigos. Imaginavam talvez aqueles homens e aquelas senhoras que eles se achavam junto à nascente de onde ia brotar um grande rio, ou melhor, que eles eram a própria nascente desse rio, cujo leito se ia escavar profundo e cujo curso se ia volumar cada vez mais com o correr dos anos? Parece que não. Praticavam a caridade simplesmente, com todo o coração. Serviam a Deus nos seus membros enfermos e não lançavam os olhos mais longe que isto. Mas aquele que lhes tinha mobilizado a caridade enxergava mais longe.
Com olhar seguro, distinguia, já perfilado ao longo de suas duas sociedades religiosas, esse exército de auxiliares indispensáveis, cujo núcleo estava ali sob seus olhos, a remendar meias, a ensinar catecismo, a fazer soletrar o abecedário. Era mesmo uma alma de precursor esse apóstolo. Desde 1841, e não nos esqueçamos de que era apenas 8 anos após a fundação das Conferências de São Vicente, ele pressentiu a parte considerável que as novas exigências de apostolado iam criar para os leigos na sociedade moderna, e já por sua conta os ia recrutando e organizando. É inegável que a indústria mecanizada, e os prazeres também, atraíram para as cidades ondas e ondas de trabalhadores. Verhaeren acertou quando chamou as cidades modernas de tentaculares, porque de fato, como se fossem bombas, aspiram, sugam e atraem para si multidões incalculáveis. As cidades industriais superpovoavam-se, as paróquias vêm dobrar suas ovelhas, triplicar, quintuplicar, enquanto os pastores sagrados não crescem na mesma proporção. O clero, portanto, sobrecarregado de trabalho, tem que apelar para os leigos e confiar-lhes a parte de apostolado que pode ser realizada por eles. Além disso, há um campo de ocupações que naturalmente cabem melhor ao leigo, visto que para elas tem especial competência. Há, finalmente, ambientes onde o sacerdote não pode entrar porque desprezariam seu hábito. Essas são as razões que criam hoje e criarão sempre mais nas nossas organizações católicas um lugar precioso de auxiliares para os católicos dotados de verdadeiro espírito de sacrifício. É uma colaboração delicada, não há dúvida. Presente-se a existência de obstáculos, e obstáculos aparecem mesmo. Por um lado, é preciso muito jeito, muito tato, porque esses homens são auxiliares e colaboradores benévolos, às vezes indispensáveis e não criados. Por outro lado, eles próprios teriam talvez certa tendência a invadir a função própria do sacerdote, confinando-o pouco a pouco na sacristia. Portanto, perigo de domínio absorvente de um lado e perigo de usurpação leiga de outro. 2 perigos inegáveis. Pois o santo conseguiu evitar ambos. Com arte cheia de sabedoria, soube atrair a si essa força preciosa do laicato católico. O regulamento dos cooperadores traçado por ele é um modelo de sabedoria e de perspicácia, pois resolve com prudência 2 problemas delicados. Conserva unidos ao chefe todos esses leigos cheios de abnegação, por meio de vínculos suaves de piedade, de favores espirituais e de notícias mensais levadas pelo Boletim Salesiano, última e mais importante criação tipográfica do santo. E ao mesmo tempo encarrega esse exército disperso pelo mundo de uma tarefa muito ampla, consagrar-se ao serviço da juventude, seguindo os mesmos métodos de que se teria servido São Francisco de Sales. O auxílio que os cooperadores dão aos salesianos é variado como os meios que empregam. Alguns apoiam-nos com orações, outros ajudam-nos com esmolas, outros oferecem-se a si mesmo com todos os talentos que têm, grandes ou pequenos, aos filhos de São João Bosco. Uma criação tão oportuna, numa época em que a juventude é corrompida mais do que nunca. Sabe adaptar-se maravilhosamente, como podemos constatar, a todas as almas e a todos os ambientes. Ordem terceira bem moderna que Dom Bosco fazia questão de incorporar à sua família religiosa. Segundo seus planos, devia fazer parte integrante da congregação salesiana. No livro das Constituições havia um capítulo especial reservado aos cooperadores, dos membros externos da sociedade. Em 1874, na véspera da aprovação das regras, Roma exigiu a supressão desse capítulo, mas os cooperadores continuaram a si mesmo a ser considerados como da família e participam de seus privilégios, de seus méritos, de suas solitudes. Era uma obra inspirada por Deus e se vai desenvolvendo há mais de 70 anos, desde o dia em que foi aprovada por Roma, com uma rapidez maravilhosa. Passam hoje de 500 mil os cooperadores,
e de uma extremidade à outra do mundo concorrem, como disse Pio XI, para o bom resultado de todas as obras que os salesianos empreenderam para a educação cristã da juventude. Ano por ano vão aumentando as fileiras à medida que aumentam as necessidades do apostolado. A necessidade continua a criar o órgão, como nos tempos fabulosos do primeiro oratório de Dom Bosco. Servos de Deus que já saíram desta família prodigiosa. Ao narrar a história da fundação e do desenvolvimento desta tríplice família religiosa, falamos só acidentalmente das constituições que regulam a vida interna das três sociedades. Fizemo-lo para não tornar pesada a narração. Mas agora, antes de concluir, sentimos o dever de declarar que esta disciplina religiosa opera não só em extensão curvando sob o seu jugo, aceito espontaneamente grupos cada vez mais numerosos, mas opera também em profundidade. A grande árvore de 3 ramos, que cobre com sua sombra mais de 400 dioceses católicas, ostenta em sua copa frondosa as mais lindas flores. Além de São João Bosco, de Santa Maria Mazzarello e do adolescente Santo Domingo Sávio, que já atingiram a suprema glorificação nos altares da Igreja, há mais outras 19 causas de beatificação e canonização em curso nos tribunais eclesiásticos. A atestar a força santificadora que existe nesta nova forma de vida religiosa. 14 dessas causas são da congregação salesiana. O venerável Padre Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, o príncipe Czartoryski, o padre Beltrame, ambos jovens religiosos da congregação, o padre Felipe Rinaldi, terceiro sucessor de Dom Bosco, o bispo Dom Luiz Versilia com o padre Calixto Caravaggio, mártires missionários da China, o jovem Zeferino Namuncurá, índio, aluno das missões da Patagônia, o padre Luiz Mertz, santo pároco de Liege, na Bélgica, o padre Luiz Variara, apóstolo dos leprosos, os 3 grupos de mártires na Guerra Civil Espanhola, padre José Calazans com 32 companheiros, o padre Henrique Sais com 41 companheiros e o padre Antônio Torreiro com 21 companheiros, o coadjutor Simão Cirude, o bispo Monsenhor Luiz Olivares e o padre Rodolfo Komorek, que nasceu na Polônia, mas veio para o Brasil como jovem sacerdote e aqui deixou o mais belo exemplo de zelo apostólico, morrendo em São José dos Campos em odor de santidade em 1949. 2 causas são de filhas de Maria Auxiliadora, Irmã Madalena Morano e Irmã Teresa Valsé Pantellini, modelo de obediência e de abandono em Deus, além de 2 irmãs mártires de Guerra Civil Espanhola, Irmã Maria do Carmo Moreno e Irmã Amparo Carbonelli. E há ainda a causa da cooperadora Dona Maria Doroteia Chopitea, nobre senhora espanhola, mãe de 5 filhos, a qual soube unir a vida do mundo vivida corretamente com o exercício das mais altas virtudes cristãs. Ultimamente se introduziu a causa de Alexandrina da Costa, também ela cooperadora salesiana, como também prossegue com entusiasmo a causa de Laura Vicuna, aluna das filhas de Maria Auxiliadora. Um cortejo de 117 servos de Deus a caminho da glorificação dos altares. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta,
Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te, Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant